Olá galera, amantes e curiosos da natureza. Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal Marli Natureza. Se você é novo por aqui, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Me acompanhe também no Instagram. Eu ainda vou postar muita coisa lá no Instagram e muita coisa sobre bichos e também sobre plantas, incluindo no nosso Facebook. A gente também tá postando muitas coisas boas lá, tá bom? E hoje, o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um animal marinho super caçador, que é um animal de topo de cadeia alimentar dos oceanos. Esse animal ele tem a coloração preta e branca e não pode ser confundido com nenhum outro bicho. Ela é uma gigantesca parente dos golfinhos, né, da família dos cetáceos. Ela é topo de cadeia alimentar e caça praticamente quase tudo do oceano. A orca, Oscinus orca, é um membro da família dos golfinhos. De maior porte, é um super predador versátil, que inclui na sua dieta presas como peixes, moluscos, aves, tartarugas, focas, tubarões e animais de tamanho grande. Quando caçam em grupo, como, por exemplo, baleias, apesar de o nome ser baleia assassina, ser uma designação incorreta, por ser uma tradução direta do inglês, killer whale, e pelo fato de o animal não ser uma baleia, ela é comumente usada como uma baleia, e o segundo mamífero de maior área de distribuição geográfica, logo a seguir ao homem. É encontrada em todos os oceanos e pode chegar a pesar 9 toneladas. Tem uma vida social complexa, baseada na formação e manutenção de grupos familiares externos. Comunicam-se através de sons e costumam viajar em formações que assumam ocasionalmente a superfície. A primeira descrição da espécie foi feita por Plínio o Velho, o qual já a descrevia como um monstro marítimo feroz. Na época das colonizações, os marinheiros chamavam elas de baleias assassinas, mas isso era uma palavra muito exagerada, já que elas não são tudo isso que as pessoas imaginam. Na verdade, o nome baleia assassina porque ela não é nem baleia e também não é muito exagerada como alguns marinheiros dizem. As suas primeiras descrições foi no tempo da Grécia Antiga, onde muitos marinheiros descreviam esse animal gigante como um monstro dos oceanos, um bicho enorme que há muito tempo já está na mitologia, faz anos. O nome orca foi dado a estes animais pelos antigos romanos, do nome Orcus, que significa inferno ou deus da morte. É o nome do seu gênero biológico. Oscinus significa do reino da morte. Ver orco, a partir da década de 60, quando ganharam popularmente entre os espectadores de oceanarias. O termo neutro orca foi mais utilizado do que baleia assassina, o qual conota um comportamento incompatível com objetos desses parques. A orca é a única espécie do gênero Oscinus e foi originalmente descrita por Linneo em 1758 no sistema Nature, e é uma das 35 espécies da família dos golfinhos, tal como o gênero Pisceter, também com apenas uma espécie, o cachalote. O gênero Oscinus caracteriza-se por uma população abundante sem parentes imediatos. Do ponto de vista da cladística, os paleontólogos acreditam que a orca pode ter tido provavelmente um passado evolucionário evangenético. Isto é, uma evolução de ancestral para descendentes sem se verificar qualquer ramificação da linha genética. Formação de espécies aparentadas, coexíneos do tempo.
Se assim fosse, a orca passaria a ser uma das mais antigas espécies de golfinho, ainda que seja pouco provável que seja tão antiga quanto a própria família, cujo início é datado em cerca de 5 milhões de anos atrás. No entanto, há pelo menos 3 a 5 tipos de orcas, que são suficientemente distintas para serem consideradas raças, subespécies ou possivelmente mesmo espécies. Na década de 1970 e 80, pesquisas ao longo da costa ocidental do Canadá e Estados Unidos identificaram 3 tipos. As mais comumente avistadas das 3 populações nas águas costeiras do Pacífico Nordeste incluem Puget Sound. A dieta das orcas residentes consiste principalmente de peixe e lula e vivem em grupos familiares complexos e coesos. Os laços familiares duram a vida inteira, muitas vezes vivendo em grupos matilhares grandes e fazendo vocalizações em dialectos muito variáveis e complexos. A unidade básica da sociedade de orcas resistentes e a mãe, todos os seus dependentes com aproximadamente 10 ou menos anos, assim como a sua descendência adulta, incluindo os filhotes desde a fêmea, podem eventualmente passar menos tempo com as suas mães e a média que forem produzindo crias suas. Mas machos resistentes parecem permanecer com as suas mães as suas vidas inteiras, deixam-nas por períodos curtos, fora do seu grupo maternal, mas voltam para as suas mães depois disso. Fêmeas residentes têm caracteristicamente uma barbatana dorsal arredondada que termina num canto agudo. São conhecidas por visitar as mesmas áreas consistentes nas populações residentes da Colômbia Britânica e Washington. Investigadores identificaram e nomearam mais de 300 orcas ao longo dos últimos 30 anos. A dieta desses animais consiste quase exclusivamente de mamíferos marinhos. Eles não comem peixe. No sul do Alasca, viajam geralmente em pequenos grupos, normalmente de 2 a 6 animais. Ao contrário das residentes, não permanecem sempre nas suas unidades familiares. As unidades consistem de grupos menores com laços familiares menos permanentes, localizações em dialectos menos variáveis e menos complexos. As fêmeas possuem barbatanas dorsais mais triangulares e pontiagudas do que as residentes. A área cinzenta ou branca à volta da barbatana dorsal, conhecida como sela, muitas vezes contém alguma coloração preta nas residentes. Em populações temporariamente são uniformes cinzas. Essas populações transitam largamente ao longo da costa, tendo alguns indivíduos sido avistados no sul do Alasca e mais tarde na Califórnia. Nas costas da Colômbia, as orcas se reúnem em grupos onde atacam baleias cinzentas, visando caçar seus filhotes e predam elefantes marinhos do norte, População em alto mar. Esses animais foram descobertos em 1988 pelo investigador Jim Darling, que avistou algumas orcas no mar aberto. Essas cruzam os oceanos e alimentam-se primeiramente de peixes em cardumes. No entanto, a presença de barbatanas dorsais cicatrizadas e danificadas, semelhantes às presentes nas caçadoras das transeúntes, caçadoras de mamíferos, mostram a possibilidade de que
Estas, como mamíferos e tubarões, têm sido maioritariamente encontradas ao largo da costa ocidental da ilha de Vancouver e perto das ilhas da Rainha Carlota. Foram avistadas ao viajar em grupos de 60 animais. Atualmente sabe-se pouco sobre os hábitos desta população, mas podem ser distinguidos geneticamente de residentes e temporárias. Offshores parecem ser menores do que as residentes e as trânsito. E as fêmeas são caracterizadas pela ponta da barbatana dorsal, que é arredondada. Parece haver uma correlação entre a dieta de uma população e o seu comportamento social. Orcas piscívoras no Alasca e na Noruega foram também observadas tendo estruturas sociais semelhantes às residentes. Orcas que se alimentam de mamíferos da Argentina e ilhas Crozet foram observadas tendo comportamentos mais parecidos com as temporárias. Temporárias e residentes vivem nas mesmas áreas, mas mais parecido com as temporárias. Temporárias e residentes vivem nas mesmas áreas, mas tendem a evitar-se manualmente. O nome temporária originou na crença que esses animais tinham sido expulsos das populações residentes maiores. Julga-se que a divergência evolutiva entre estes dois grupos começou há 2 milhões de anos. Pesquisa genética recente descobriu que os tipos não se cruzam até 10 milhões de anos. 4 tipos de orcas foram recentemente descritas no Mar Antártico. O tipo A é uma orca típica que vive em águas abertas e caça principalmente a baleia mink antártica ao longo da costa da Argentina. As orcas caçam individualmente com uma técnica de encalhe intencional. Elas se aproximam das praias e se lançam sobre a areia para abocanhar leões marinhos, um fenômeno específico e incrível, e que essas orcas se dirigem até a praia onde atacam filhotes de leões e lobos marinhos que estão aprendendo a nadar. Curiosamente, esse fenômeno acontece de uma maneira bastante peculiar, pois as orcas literalmente surfam até a praia para capturar suas presas, no que é conhecido como encalhe intencional. No entanto, tal feito é muito perigoso para uma orca jovem e desaprendizada, pois ela pode calhar na areia e morrer na praia. Por isso, as mães orcas ensinam os filhotes sucessivamente vezes até aprender essa estratégia de caça à risca. Já o tipo B é menor que o tipo A e habitam nos mares da Antártida. Tem uma mancha ocular grande e uma mancha cinzenta nas costas, chamada de capa dorsal. Alimenta-se principalmente de focas, que ficam sobre blocos de gelo. Uma das técnicas mais utilizadas por essas orcas é criar ondas para desabilitar as presas nos blocos de gelo, derrubando-os na água para depois arrastá-las com as suas caudas e afogá-las. Às vezes, com sorte, as focas conseguem escapar dos dentes afiados desses gigantes dos mares. Agora, o tipo C é o tipo menor de todos e vive em grupos maiores do que qualquer outro tipo de orca. A sua mancha ocular está designadamente inclinada para frente, ao invés de paralela ao eixo do corpo. Tal como o tipo P tem uma capa dorsal, a sua única presa observada até o momento é o bacalhau da Antártida. Orcas do tipo B e C vivem perto da calota polar antártica e a presença de diatomaceae nessas águas pode ser responsável
pela cor amarelada nos dois tipos. Esta é a ser feita uma investigação no sentido de descobrir se há orcas do tipo B e C são espécies diferentes. O tipo D foi identificado com base em fotografias de um encalhe de orcas em massa em 1955, na Nova Zelândia, e de 6 aparições de indivíduos no mar desde 2004. Ele é imediatamente reconhecível pela sua mancha branca ocular, extremamente pequena, uma curta barbatana dorsal e a cabeça bulbosa, semelhante ao de uma baleia-piloto. Sua distribuição geográfica parece ser semi-global, em algumas subantárticas, em latitudes 40S e 60 graus, e embora nada se saiba sobre a dieta do tipo D, suspeita-se que inclua peixes, porque grupos foram fotografados em torno de paleoqueiros, onde alegadamente pescam a merluza negra. Esses animais caracterizam por terem o dorso negro e a zona ventral branca. Tem ainda manchas brancas na parte lateral posteriormente do corpo, bem como acima e detrás dos olhos, com um corpo pesado entrocado. Tem a maior barbatana dorsal do reino animal, que pode medir até 1,8 metros de altura, maior e mesmo ereta nos machos que nas fêmeas. Os machos podem medir de 9,8 até 10 metros de comprimento, e apesar de até 9 toneladas, até 9 a 10 toneladas. As fêmeas são menores, chegam aos 8,5 metros e 6,500 e 7,500 quilos, entre 6 a 8 toneladas, respectivamente. As crias nascem com cerca de 180 quilos e medem cerca de 2,4 metros de comprimento. As orcas machos de maiores dimensões têm um aspecto distinto que não dá margem para confusões ao serem identificados. Contudo, vista a distância em águas temperadas, as fêmeas e as crias podem confundir-se com outras espécies, como a falsa orca ou o golfinho de riso. As orcas são parentes muito próximos desses amiguinhos aqui. No entanto, que elas também abatem golfinhos. Elas também podem caçar focas leopardos, lobos marinhos, leões marinhos, elefantes marinhos, pinguins e muitos outros bichos. A competição entre tubarões e orcas também é muito grande nos oceanos. Uma coisa que muita gente acha cruel nos zoológicos é nos parques aquáticos, onde eles usam as orcas para fazer treinamentos e shows. Muitas coisas acontecem com as orcas dentro desses parques aquáticos. Muitas orcas têm as nadadeiras quebradas, arrancadas e muitas outras coisas. A cauda é muito coiçada. A vela da cima das costas da orca, que é essa daqui, é bem machucada e é uma crueldade muito grande, né? À toa que muitos biólogos não vão nem nesses parques aquáticos, porque além de crueldade, eles também, né, tratam esses animais muita violência acontece, porque eles têm que aprender a fazer os truques de show deles, que é uns truques de malabarismo, eles passando em círculo de fogo, essas coisas. Eu nunca observei esses bichos dentro desses lugares, não. Nem na natureza eu vi, tá? A maior parte dos dados sobre a vida das orcas foi obtido em pesquisas de longa duração com populações da costa da Colômbia Britânica e de Washington, bem como pela observação de animais em cativeiro. A informação disponível sobre esta espécie
é avultada, e esta diversidade sistematizada pelos naturalistas, o que se deve também à natureza automaticamente estruturada dos grupos sociais desse animal. Contudo, grupos transitoriais ou residentes noutras áreas geográficas podem ter características ligeiramente diferentes. As fêmeas atingem a maturidade sexual aos 15 anos de idade. A partir dessa altura, tem períodos de ciclo poliestral, cio regular e contínuo, com períodos sem o ciclo estral, que podem durar de 3 a 16 meses. As fêmeas podem dar à luz uma só cria, uma vez cada 5 anos. Nos grupos sociais analisados, os nascimentos podem ocorrer em qualquer época do ano, havendo uma certa preferência pelo inverno. A mortalidade dos recém-nascidos é elevada. Os resultados de uma investigação sugerem que cerca de metade das crias morrem antes de atingir os 6 meses. Os filhotes são amamentados até os 2 anos de idade, mas com 12 meses já se alimentam de comida sólida. As fêmeas são férteis até os 40 anos, o que em média significa que podem ter até 5 crias. A esperança de vida das fêmeas é geralmente de 50 anos, ainda que em casos excepcionais possam viver até os 90 anos. Os machos tornam-se sexualmente ativos com 15 anos de idade, chegam a viver até 30 anos ou até 50 em casos excepcionais. Elas são topo de cadeia. Elas atacam tubarões brancos, tubarões azuis, tubarões martelos, raias, peixes como truta, salmão, focas, lobos marinhos, focas leopardos, também baleias como cachalotes, baleias azuis, filhote de baleia azul. Elas atacam muitas coisas. E até um registro em cativeiro que esses animais atacaram uma ave. Isso mesmo, elas podem atacar pelicanos, tubarões tigres, muitos animais. É uma lista imensa de presas. Ela é topo de cadeia junto com o tubarão branco. As orcas utilizam na sua alimentação uma grande diversidade de presas diferentes. Populações especiais têm tendência a especializar-se em presas específicas, mesmo com o prejuízo de ignorarem outras presas em potencial. Por exemplo, algumas populações do mar da Noruega e da Groenlândia são especializadas no arenque, seguindo as rotas migratórias desses peixes até a costa norueguesa. Em cada outono, outras populações preferem caçar focas. As espécies de baleias que elas caçam são baleias comuns, baleias de mink, baleias cinzas ou mesmo jovens baleias azuis nesse último caso. Esses animais também podem fazer canibalismo. As espécies de presas abatidas mais comuns são salmão real, salmão prateado, arenques e atum, tubarão frade, tubarão galha branca, tubarão branco, focas, leões marinhos, morsas, lontras marinhas, pinguins, corvos marinhos, cefalópodes, polvos, lulas e outros bichos. As orcas tornaram-se alvo da caça comercial a partir de meados do século XX, devido ao esgotamento das reservas de espécies de maior porte. Essa atividade teve um final abrupto em 1981, com a implementação de uma moratória internacional sobre a caça à baleia. Na década de 1950, a Força Aérea dos Estados Unidos, a pedido do governo da Islândia, usou bombas e armas de fogo
na chacina de grupos de orcas nas águas da Islândia. Muitos países já comerciaram a carne dela e até hoje, infelizmente, esses animais morrem muitas vezes para a retirada de sua gordura. Então é isso aí, pessoal. Deixe seu like, seus comentários. Se você gostou, compartilhe. Siga no Instagram.